Nós queremos, então, fazer menção aí essa primeira imagem do slide, que é o Jardim do Éden. E nessa primeira imagem, irmãos, nós temos aí, fazendo a memória lá de Gênesis capítulo 2, capítulo 2 e 3, da história de Adão e Eva, como que Deus criou ali o Éden, para que o Éden fosse um local de comunhão entre Deus e os homens. Então, em Gênesis capítulo 2, nós vemos Deus conversando com o homem. A Bíblia transcreve que Deus tinha plena comunhão, ele conversava, ele compartilhava de uma amizade, de uma intimidade com Adão. Mas, no capítulo 3, nós temos a queda, o pecado. Então, o homem se esconde da presença de Deus, versículo 8 do capítulo 3. Já no versículo 9 do capítulo 3, Deus chama o homem à sua presença, e o homem se esconde porque ele teve medo. Então nós vemos na história de Gênesis, no primórdio da história humana, que Deus procura a presença do homem. Não é o homem que procura Deus, mas é Deus que vai em busca do homem. E quando o homem se afasta da presença de Deus, este homem, por conta do pecado, passa a ter medo e se esconde de Deus. E o pecado, ele provoca isso, ele nos afasta de Deus, provoca pavor e culpa. E a Bíblia descreve que o pecado de Adão e Eva trouxe separação do local que Deus planejou como o Éden, para que pudessem ter comunhão, para que Deus pudesse habitar entre os homens. E nós podemos ler Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o propósito inicial de Deus, desfrutar de uma comunhão e de uma intimidade com o homem. Para isso, ele reservou ali o jardim do Éden, um local em que ambos se encontravam, ambos podiam conversar, ambos podiam desfrutar de uma intimidade com Deus, o homem podia desfrutar de uma intimidade com Deus. Após o pecado, eles foram separados, destituídos, afastados, e 2 querubins foram postos na porta do jardim, para guardar a entrada do jardim, para que o homem não tivesse mais acesso àquele local em que ele tinha comunhão com Deus. Mas Deus, como disse, não é o homem que procura a presença de Deus, mas sim Deus procura a presença do homem. Deus, na sua expectativa de desfrutar de uma intimidade, de uma comunhão com os homens, assim escreve a palavra de Deus em Êxodo capítulo 25, versículo 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, deles tomareis a minha oferta alçada, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então a Bíblia nos remonta ao Êxodo capítulo 25, versículo 8, mais propriamente dito, que Deus planejou, fez um projeto para que os homens construíssem o tabernáculo, e ele se propôs a habitar no meio dos homens. Então, o tabernáculo seria novamente um local em que o homem poderia se apresentar diante de Deus, recuperando ali algo que foi perdido no Éden, né? E os homens podiam se apresentar ali no Santo dos Santos, no lugar mais santo, e uma vez no ano, depois de sacrifício de animais, de cordeiros, de
animais eram mortos, o sangue era derramado, o perdão era oferecido, e ali aqueles homens entravam na presença de Deus, e Deus buscou a presença do homem, buscou de alguma forma ter intimidade com o homem, mesmo diante da separação do pecado. E o lugar santíssimo era uma pálida representação da realidade do trono de Deus no santuário celestial. Era um símbolo de algo, do trono de Deus como é no céu. Era algo que remontava o que estava no céu. E também é algo que aponta para o que nós vamos falar mais na frente acerca de Jesus e da sua igreja. E no tabernáculo nós temos algumas manifestações da presença de Deus. Tanto no tabernáculo e mais na frente com o rei Salomão construindo o templo ao Senhor. E nós podemos ver ali Salomão oferecendo o templo ao Senhor e esse templo se enchendo da presença de Deus. Entretanto, irmãos, a presença de Deus para o homem pecador oferece risco de morte. Eu quero fazer menção a essa slide, a essa imagem, em que nós temos aí alguém se atravessando no caminho como um agressor em nossa frente. E podemos imaginar, irmãos, qual a reação que nós teríamos caso nós dobrássemos uma esquina e de repente nós nos deparássemos com uma pessoa com os punhos cerrados, com um semblante negro, com um semblante turvado e pronto para fazer uma agressão. Nós certamente estaríamos numa sensação de pânico, de adrenalina, de risco, e assim é que acontece com Deus diante do pecado do homem. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Já em Isaías, capítulo 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus, o pecado do homem provoca esse senso de perigo, essa reação, algo parecido com a reação que o ser humano tem quando está em situação de perigo. Eu estava lendo uma matéria do site terra.com.br, em que ele entrevistou o neurocientista Júlio Pérez, e falou o seguinte, que o corpo humano, diante de uma situação de perigo, é disparado um sistema de alerta e de hipervigilância no sistema nervoso central, aumento da frequência cardíaca e respiratória, aleluia. Afirmou também ele que as reações podem ser de fuga ou de ataque e são essenciais para o indivíduo se salvar em algumas circunstâncias. O aumento da sensibilidade dos sinais e o reflexo mais rápido. Assim, irmãos, quando nós nos deparamos com uma cena de perigo, uma cena de possível agressão, possível perigo de vida, nossa adrenalina sobe, nosso sistema nervoso central fica mais ativo e prontos para reagir, fugir ou atacar. Assim também é a santidade de Deus diante do pecado do homem, é perigoso. A Bíblia transcreve algumas situações em que Deus se precaveu, se cercou de precauções contra o seu próprio instinto de consumir o homem pecador. E eu quero trazer justamente esse argumento à tona em nossa aula, para que possamos refletir o dilema que nós estamos, porque nós temos um Deus que procura a presença do homem, um homem que foi projetado para ser feliz e idealizado somente com a presença de Deus. Todos nós temos um vazio existencial, e esse vazio ele só pode ser preenchido com a presença de Deus em nossos corações.
Só que entre nós e Deus existe o pecado que nos separa e nos destitui da presença dEle. E Deus, na sua interação com Israel, a Bíblia transcreve algumas circunstâncias em que Deus se cercou de precauções para que por um instinto não pudesse consumir o homem, devido à sua santidade. Faço menção ao texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 3 ao 5, em que Deus, depois do episódio ali, em que os israelitas, os hebreus fizeram um bezerro de ouro, Deus se chateia com aquelas circunstâncias, depois da intercessão de Moisés, Deus fala: olha, eu não posso mais ir com o povo, eu enviarei um anjo adiante do povo, porque eu não posso mais descer tão perto desse povo, porque é um povo de dura cerviz, e se por um momento eu me aproximar desse povo, eu posso, como que por um instinto, consumi-los como um único homem. No outro episódio, já em Êxodo capítulo 19, versículo 22, Deus adverte os sacerdotes que haveriam de se chegar a Ele, e Deus fala, e também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar-se, para que o Senhor não se lance sobre eles. Existia um risco de Deus, num senso de defesa, numa expressão natural da sua santidade, consumisse o homem, se lançasse sobre eles, e a tarefa sacerdotal de entrar na presença de Deus foi apresentado pelas Escrituras como um grande risco. Já o comentarista Flávio Josefo, historiador, comenta que as vestes sacerdotais, além das campainhas que eles tinham, existia uma corda que era amarrada na sua cintura e ficava no lugar santo, de forma que quando o sumo sacerdote entrasse do Santo dos Santos, e caso aquelas campainhas parassem de fazer barulho, algum sacerdote podia retirar o corpo dele, caso alguma coisa pudesse acontecer diante da santidade e do perigo do contato com a santidade de Deus. Aleluia. A Bíblia também registra, irmãos, que teve um episódio em que os israelitas procuraram Moisés e se ousaram a fazer um pedido bastante ousado, bastante corajoso, e eles pediram a Moisés: Moisés, nós queremos agora ouvir Deus falar com o povo. Nós acreditamos que Deus fala com você, Moisés, mas agora nós queremos ver Deus falar com o povo. Aí Moisés leva o pedido a Deus. Deus diz: tá bom, tudo certo, vamos tentar. Agora faça o seguinte: mande eles se santificar, se afastarem de bebida, tirem os seus atavios, perdoem, entrem, resolvam as pendências, os conflitos que vocês possam estar envolvidos, santifiquem-se durante 3 dias, porque ao terceiro dia eu aparecerei diante do monte Sinai, com sinais de trovões, de relâmpagos, de fogo, de fumaça, e então sabereis que é a hora e eu falarei convosco. Mas tem uma coisa, Moisés: você demarcará limite ao redor do monte, para que ninguém atravesse esse limite. Se porventura alguém atravessar, morrerá, porque eu me lançarei contra ele. Seja animal ou homem, não poderá atravessar, somente os sacerdotes, depois de se santificarem e cuidando pelas suas vidas, para que eu não me lance sobre eles. E Deus, na passagem bíblica de Deuteronômio, capítulo 5, que tem o correspondente do capítulo 19 de Êxodo, Deus parece estar tenso com essa aproximação, e por deveras vezes começa a advertir Moisés: Moisés, lembra o povo do limite, eu não vou me conter se eles ultrapassarem o limite. E Moisés parece que acalma Deus e diz: olha, Deus, tudo bem, já está avisado, todo mundo já foi devidamente avisado, não se preocupe, todo mundo vai respeitar o limite traçado.
Então, o contato com os homens começam, sinais se aparecem ali no Monte Sinai, trovões, fumaça, relâmpagos, e ali Deus começa a entregar novamente os 10 mandamentos ao povo, e o povo começa a estremecer, o povo começa a sucumbir-se, mesmo respeitando o limite demarcado por Deus, mesmo entrando no período de santificação por 3 dias, em que se abstiveram de toda coisa imunda, toda coisa que pudesse comprometer com o seu relacionamento com Deus. Então aquele povo, eles se estremeceram e falaram, ali está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 24, 28, e disseram: ó Senhor, o Senhor nosso Deus, nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Eles estavam assombrados, eles estavam assustados, porque estavam quase com a sensação de quase morte, e eles clamaram: Moisés, mas por que nós vamos colocar nossa vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida, nós morreremos e seremos devorados por seu fogo terrível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Então aquele povo logo concluiu que era uma tarefa para nunca mais ser repetida, porque a presença de Deus é deveras ameaçador para a estrutura humana. Eles não aguentariam novamente um contato com a santidade e com a glória de Deus. E eles clamaram a Moisés: Moisés, esquece que nós falamos, nós não queremos mais ter esse tipo de contato com Deus, porque agora nós vimos que por muito pouco nós ficamos vivos. Então Moisés comunica a Deus a decisão do povo. E o Deus fala para Moisés no versículo 28, o Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Deus confirma a preocupação. Deus fala: olha, realmente, vocês estão certos. É muito perigoso. É muito perigoso. Eu procuro a presença de vocês. Eu estou ansioso pela presença, mas é algo muito perigoso. Aleluia. E realmente, irmãos, aí no próximo slide, nós temos alguns casos trágicos, em que esse contato tão próximo da presença de Deus, da santidade de Deus, trouxe morte aos homens que se aproximaram. O primeiro caso que eu coloco apenas como apresentação, não pretendo discorrer sobre eles, mas Nadab e Abiú, filhos de Arão, que está registrado ali em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Eles foram consumidos pelo Senhor no momento em que entraram no lugar santo para fazer os serviços sacerdotais. Por conta de pecado, de iniquidade, a santidade de Deus se lançou sobre eles. 250 homens que queriam oferecer incenso, no caso da revolta de Corá, Datã e Abirão, em Números capítulo 16, versículo 35, também foram consumidos pelo fogo vindo da parte de Deus. 70 homens de Bet-Semes, ao olharem para dentro da arca, em 1 Samuel capítulo 6, versículo 19 e 20, também foram consumidos pela presença de Deus. E o caso de Uzar, que chama muita atenção, em 1 Crônicas capítulo 13, versículos 7 e 13, que ao a arca se desequilibrar, e ele, no intento de não deixar a arca cair, com boas intenções, foi colocar a mão na arca, e naquele momento, a santidade de Deus abriu as suas entranhas, e a Bíblia registra que as suas entranhas caíram na terra, e ele morreu ali. Aleluia.
De fato, irmãos, era muito perigoso para o homem. Muito perigoso para o homem se aproximar de um Deus tão santo e um homem tão pecador. Mas tudo aquilo, o tabernáculo, o sangue dos animais, tudo que foi feito no Antigo Testamento apontava para Jesus. Até que Jesus veio e assim descreve a palavra de Deus, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. De forma, irmãos, que Jesus era o perfeito tabernáculo de Deus, que trazia a presença de Deus em sua plenitude, em sua perfeição entre os homens. Aquilo que Deus procurou no jardim do Éden, de ter comunhão plena com o homem, mas que por conta do pecado foi afastado, Jesus representava esta presença perfeita e plena de Deus entre os homens. É isso que João fala em João capítulo 1, versículo 14, assim diz a palavra de Deus, está no slide, eu peço para que mostre. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo habitar, nesse texto de João 1,14, ele significa fixar tabernáculo. É como João estivesse dizendo que o Criador dos céus e da terra, o Verbo que criou os céus, a terra, tudo que existe, fixou tabernáculo entre os homens, habitou entre nós. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, aquele tabernáculo da antiga aliança era uma sombra, era uma parábola que representava o momento em que o Filho do Homem iria estar entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. De forma, irmãos, que posso lembrar também, quando Filipe pergunta a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me ver a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aleluia. Certa vez também Jesus estava ali diante do templo de Jerusalém e ele fala, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os fariseus, os saduceus que estavam presentes acharam estranho e disseram, como? Se Herodes passou 46 anos para edificar o templo, como este homem pode dizer que em 3 dias voltará a levantar? Mas Jesus não se referia ao templo físico, mas sim ao templo do seu corpo. E ele falava acerca da ressurreição, que em 3 dias haveria de ressuscitar. Ele era o tabernáculo perfeito de Deus, que desceu aos homens e tabernaculou, habitou entre os homens. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, faço memória também a um evento em que Jesus, orando no Getsêmani, fala com Deus, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus na cruz, como essa imagem mostra aí, ele fala lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, perto da hora nona, ele exclamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento em que Jesus estava na cruz, ele foi destituído da presença de Deus. O perfeito tabernáculo que representava a perfeita presença de Deus,
a plenitude da pessoa de Deus. Ele, por conta dos meus pecados, dos vossos pecados, se fez maldição por nós, e a presença de Deus foi retirada dele em uma parte do seu sacrifício. Ele sente essa separação, e ele clama ali: Deus meu, por que me desamparaste? Oh, irmãos, esse foi o cálice que ele tremeu ali no Getsêmani, por não tomar, porque ele não imaginava o que seria dele sem essa presença maravilhosa do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele não somente representou o tabernáculo perfeito, a presença perfeita de Deus entre os homens, mas ele preparou o caminho para que nós também pudéssemos desfrutar da presença de Deus, não mais através de sacrifícios de animais, de bodes, de ovelhas, não mais representados pelo sumo sacerdote, mas todos nós haveremos de, por meio dele, entrarmos na presença de Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em resposta, mais uma vez, a uma pergunta do seu discípulo: Pai, mestre, mostra-nos o caminho para onde tu vai. Aleluia. E ele é o caminho que foi pavimentado para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus, de forma que Mateus capítulo 27, versículo 51, está escrito: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras na morte de Jesus. O que separava o lugar santo do lugar santo dos santos era o véu, e esse véu foi rasgado de alto a baixo, com uma simbologia perfeita, que todo aquele ritual, toda aquela cerimônia, aquelas leis cerimoniais, tinham se findado, porque elas apontavam para o cumprimento que era Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. De forma que chegou a hora, Jesus falando com a mulher samaritana: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora ao Pai neste monte ou em Jerusalém, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Aleluia, glória a Deus. Então chegou a hora, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que as pessoas não precisarão mais procurar o templo de Jerusalém, não precisarão mais procurar oferecer animais e sacrifícios, porque essas pessoas terão livre acesso a Deus, em espírito e em verdade, no fundo dos seus corações. Dentro dos seus corações eles poderão entronizar e adorar e entrar na presença de Deus.